né? Senhor, Seigneur, se tu não vieres ao meu socorro, si tu viens pas à mon secours, eu vou morrer. je vais mourir. Isto é duvidar. Ça, c'est douter. É duvidar. Ça, c'est douter. Porque Jesus já veio. Parce que Jésus, il est déjà venu. Ele já veio, Jesus. Il est déjà venu, Jésus. Já nos deu a sua palavra. Il nous a donné sa parole. Nós temos que olhar para ela. Et nous, il faut qu'on la regarde Para a constituição vers la constitution de Deus. de Dieu, As promessas. les promesses, A palavra de Deus. la parole de Dieu. E esta palavra Et cette parole, tem que estar viva elle doit vivre dentro do nosso coração. en nous, dans notre Ela cœur. tem que estar repleta Il faut qu'elle soit em complètement nós. Em nós. en nous. Será que é fácil? Est-ce que c'est facile? Quem diz que é fácil do braço? Qui dit que c'est facile, lève la main. Quem diz que é fácil? Qui dit que qui pense que c'est facile? Não é fácil. C'est pas facile. Mas tem que haver uma determinação. Mais il faut avoir une détermination. Tem que haver uma força de vontade. Il faut avoir une force de Entender volonté et comprendre o caminho le chemin para eu vencer. pour que je puisse réussir. É eu estar ligado C'est d'être lié 24 horas com Deus. 24 heures sur 24 avec Dieu. 24 horas com Deus. 24 heures sur 24 avec Dieu. Para que Deus possa cumprir aquilo que Pour promete. que Dieu il puisse accomplir ce qu'il promet. Mas ninguém consegue estar 24 horas. Mais personne n'arrive à être 24 heures. Certo? C'est vrai? Deus sabe Dieu il sait que nenhum homem que aucun homme consegue estar 24 horas. réussit à être 24 heures. Só 7 horas é para dormir. Déjà 7 heures c'est pour dormir. Quem dorme 7 horas, né? Celui qui dort 7 heures. Há quem dorme menos. Parce qu'il y en a qui dorment moins. Também há quem dorme mais. Et il y en a qui dorment plus. Quem dorme mais que 7 horas é preguiçoso. Celui qui dort plus de 7 heures, c'est un paresseux. Certo? C'est vrai. Dormir é um desperdício de tempo. Dormir, c'est une perte de temps. É verdade. C'est vrai, hein? Um adulto Un que adulte dorme mais do que 7 horas, qui dort plus que 7 heures, ele é preguiçoso. c'est un paresseux. Mas jovem Mais un que tem jeune mais de 16 anos, qui a plus de 16 ans, se dormir mais que 7 horas, si il dort au moins 7 heures, plus que 7 heures, plus que 7 heures, c'est paresseux. É preguiçoso. c'est un feignant. E eu peço perdão por falar assim, mas estou a falar a verdade. Je demande pardon de vous dire ça, mais c'est vrai. Porque nós precisamos Parce qu'on a besoin de fazer, de faire, de lutar, de lutter, de trabalhar. de travailler E não darmos-nos et de ne pas a preguiça. nous amener à la fainéantise, À espera que os outros façam. à attendre que les autres fassent quelque Eu chose. tenho que fazer alguma coisa Non, il faut que je fasse quelque chose para que aconteça algo. pour que ça arrive, pour que quelque chose se passe. Eu vou falar para os homens. Et je vais parler aux hommes. O homem L'homme, precisa il a besoin de ter visão. d'avoir une vision. A mulher também, claro. La femme aussi. Mas o homem Mais l'homme, precisa ter il a visão. besoin d'avoir une vision. Eu estou a falar mais para os homens por quê? Je parle pour les hommes, pourquoi? Porque a mulher, Parce que la femme, por natureza, par né, nature, ela já consegue ver mais longe elle arrive à voir plus loin que o homem. qu'un homme. O homem consegue ver só o dia de hoje. L'homme, il réussit à voir que le jour d'aujourd'hui. Poucos homens Il y a peu d'hommes conseguem ver longe. qui arrivent à voir plus loin, Conseguem-se a perceber, qui arrivent à comprendre, ter uma visão d'avoir une vision para chegar a dia pour arriver un jour e conseguir aquilo que ele precisa et de réussir ce qu'il avait e besoin, que ele quer. de ce qu'il voulait. Então, Alors, o homem precisa ter visão. l'homme a besoin d'avoir une vision. Precisa trabalhar agora Il a besoin de travailler maintenant para conseguir aquilo pour réussir que ele quer. ce qu'il veut. Amém? Então, não podemos dar à preguiça. Alors, il faut pas être feignant. Não podemos dar ao pensamento. Il faut pas laisser la place aux pensées. Se ninguém me ajudar, Si personne m'aide, eu não vou conseguir. je vais pas réussir. Não. Non, Você tem que fazer a sua parte. vous devez faire votre part. Você tem que ir, Vous devez aller trabalhar, et travailler lutar, et lutter procurar, et Estudar. rechercher, étudier fazer aquilo que compete a si. et faire ce qui vous convient de faire. E vos garanto a você Et je vous garantis que quem procura que celui qui cherche, sempre acha. il trouve toujours. Posso ouvir amém? Je peux entendre amen? Aquele que procura Celui qui cherche, sempre consegue encontrar. il arrive toujours à trouver. Talvez não consiga, talvez pode não conseguir encontrar aquilo que ele quer na hora, Peut-être il n'arrive pas à trouver ce qu'il veut no momento. au moment, Mas
Se ele não parar, Mais s'il n'arrête pas, ele vai il conseguir. va réussir. E até pode ter melhor. Et ils peuvent même avoir mieux. Amém? Amen. Então, Alors, aí Pedro, là, Pierre, quando ouviu dizer, quand il a entendu dire não tenho medo, « N'aie pas peur, sou eu, c'est moi, sou Jesus. c'est Jésus », E então Pedro alors Pierre, levantou-se il s'est levé e disse para Jesus: et il a dit à Jésus, Se és tu, Jesus, « Si c'est toi, Seigneur, manda-me ir ter contigo. ordonne que j'aille avec toi. » Pedro, naquele momento, esqueceu-se Et Pierre, à ce moment-là, il avait que oublié havia crise, qu'il y avait une crise, que havia temporal, qu'il y avait une tempête, que havia problemas, qu'il y avait des problèmes, que havia ondas, qu'il y avait des ondes, porque o barco parce que la barque, não conseguia andar mais, il n'arrivait pas à avancer, porque a tempestade impedia parce qu'il y avait beaucoup de de o barco secousses. avançar. Et ça empêchait le barque d'avancer. Bateu, não é? Então, vou pedir que ele ali fique. Fica aqui. Je vais vous demander de rester. Alguém trate do seu bebê, mas você tem que ficar aqui. Quelqu'un qui va s'occuper de votre Pode ir? enfant. Alguém trata do bebê? Quelqu'un peut aller s'occuper du bébé. Vem cá, aqui à frente, por favor. Et venez devant, s'il vous plaît. Não é possível, não é verdade? Aqui sentado. Não deixe ninguém distrair você. Il ne faut pas Ouça. qu'on vous distrait. Porque Écoutez, este fim de semana, parce que cette fin de semaine, Deus tem milagre para a sua família, Dieu a un miracle pour ta para os famille, seus filhos. pour vos enfants. Acredita? Vous croyez? Acredita? Vous croyez? Acredita mesmo. Alors croyez, vraiment. Pode ter certeza Vous pouvez avoir la certitude que o milagre vai acontecer. qu'un miracle va Il a déjà se aconteceu. passer. Et il est Há 2000 anos. déjà passé à 2000 ans cruz. en arrière, Então, dans la croix. Pedro esqueceu-se que havia Alors crise. Pierre, il a oublié. Pedro esqueceu-se. Pierre, E então, ele disse a Jesus Cristo: et il a dit à Jésus, Se és tu, Jesus, si c'est toi, Jésus, manda-me e ter contigo. ordonne que j'aille avec toi. Pedro era como um novo convertido Pierre, c'était comme un nouveau naquele converti momento. à ce moment-là, Ele estava habituado Ele a était ver as lógicas. habitué à voir les logiques. Estava habituado a sentir Il était habitué à sentir como os outros se sentiam. comme les autres se sentaient, Como qualquer homem sentia. comme n'importe quel homme peut sentir les choses. Mas naquele momento ele Et à pensou ce moment-là, il a pensé, não, Jesus, Jésus, ele está aí, il est là, ele está em cima das águas. il est sur les eaux. E ele disse, Et, Jesus, et Jésus a dit, todos aqueles que crerem em mim tous ceux qui croient en moi poderão fazer aquilo que eu faço pourront faire ce que je fais e farão maiores et coisas. ils en feront de bien plus grandes. Não se atreva a andar em cima das águas, né? Mais vous aventurez pas à marcher sur les eaux, A não hein. ser que Jesus diga. Sauf si Jésus vous le dit. Mas veja bem, Mais regardez bien, Jesus disse, Jésus a dit, Pedro anda. Pierre, viens. E Pedro começou. Et Pierre, il a commencé. Ele fez a ginástica, não é? Il a fait la gymnastique, Levantou a perna il a levé e la jambe, foi, et il a été, passou do barco il a passé de la em cima barque das águas. sur les eaux. E em cima do barco ainda Et havia en ondas. sortant du bateau, il y avait des ondes. Os nossos sentimentos Et nos sentiments, levam-nos muitas vezes ils nous emmènent beaucoup de fois a olhar, à regarder. não é? Le mal de mer, não é? Mhm. Não é? Como é que diz em português, o mal de mer? Má disposição, não é? Enjoo-se, que os nossos sentimentos, Nos sentiments, não é? Nós sentimos. on ressent les choses. E muitas vezes aquilo que sentimos Et parce qu'on ressent, é tão forte c'est tellement fort que nós ficamos a olhar qu'on regarde para os problemas vers les problèmes e não para Jesus et Cristo. non vers Jésus-Christ. A tendência La tendance, é falarmos c'est de parler os problemas. les problèmes Porque nós estamos a ver, parce qu'on les voit, nós estamos a sentir. on les ressent, E então falamos. alors on les parle. E pensamos que o falar Et on pense qu'en parlant, vai nos fazer ficar melhores, ça fera qu'on aille mieux, sentir-se melhor. ça nous fera sentir mieux. Mas não, Mais non, é o contrário. c'est le contraire. Se nós falamos dos problemas, Si on parle des problèmes, o que acontece? qu'est-ce qui se passe? Nós sentimos mais deprimidos, On se sent encore plus déprimé, mais embaixo, plus abattu. abatidos. Né? Abattu. E vocês já ouviram com certeza aquela história da águia e da galinha. Et vous avez déjà entendu l'histoire de l'aigle et du poulet. A galinha Le poulet, vive na capoeira il vit dans le poulailler. e dali não sai. Comme? E dali não sai. Ah, il sort pas de là-bas.
Só sai para ir para a panela. Il sort seulement pour aller à la casserole E ser um bom prato. et être un